Graça e paz. Eu não ia falar, mas só que é para a igreja e o Senhor tá me cobrando, então eu vou falar. É, Quando eu estava de joelho orando, eu comecei a ter assim umas visões assim de pessoas orando. E eu começava a chorar, e dá vontade de chorar, e eu começava a ter essas visões. Aí eu começava, quando eu estava orando assim, eu começava a ver o planeta Terra com uma luz azul rodeando o planeta e aquelas vozes clamando ao Senhor. E o Senhor falava que ele tem ouvido a oração da nação dele. Aí foi na hora que eu peguei, alguma coisa se me distraiu, eu voltei nessa visão. Aí eu comecei a continuar a orar, começava a clamar, orei, orei, orei. Foi na hora que a gente veio pra roda. Aí a apóstola veio ministrar em mim. E quando eu encontrei com o meu anjo, quando eu olho, tinha um monte de anjo. E eu olhei assim, aí eu falei bem assim, todos esses anjos vão comigo? E ele falou, sim, vão. E eu falei, mas esses anjos não, assim, não são meus. Falei logo assim, porque eu sei quem é. Aí ele falou, não, são da sua apóstola. E eles vão te acompanhar hoje nessa missão. Aí eu falei, tá bom, então bora. Aí eu não fiz a pergunta. Aí o anjo ele já me dava um puxão de orelha. Ele falava assim, você não vai fazer a pergunta. E é para você fazer a pergunta para cada um deles. Aí eu falei assim, mas vai demorar muito. Aí ele falou assim, mas eu quero que você faça. E eu começava a fazer a pergunta, e cada um respondia que sim. Aí eu perguntava se ele cria que Jesus Cristo veio na terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e falava que sim. E ia. Foi na hora que primeiro ele me levava até o céu, me revestia, me restaurava. E foi na hora que ele pegou e botou uma armadura. Eu falei, mas é já ir pra guerra? Ele falou, não, você vai numa missão. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, pra gente não demorar muito, porque vai ser um pouco longo, você vai entrar nessa porta. Eu falei, tá bom. Aí quando eu entrava, eu já aparecia tipo num cenário. E nesse cenário, os demônios estavam todos assim, rindo. E eu não estava entendendo. Aí eu já senti aquele cheiro de enxofre. Aí eu já, na hora assim, aquele discernimento veio, eu tô no inferno. Aí foi na hora que eu olhei e falei, mas o que é esse cenário, anjo? E ele falava bem assim pra mim, isso aqui é um cenário de sonhos. Tem muitos crentes que estão tendo pesadelo e são os demônios que fazem isso. E eu falava assim, mas por quê? E falava, porque não ora antes de dormir. A importância da oração em todo momento. Tem que orar antes de dormir. Ele falava para mim, senão os demônios vão lá e pegam e levam sua alma para cá. Eles trazem sua alma para cá. E ele falava bem assim, porque você não está com aquela proteção. Ele falava bem assim, então você tem que orar toda vez, antes de dormir, no teu acordar, quando você levanta. Aí ele falava assim, agora vem. E quando eu olhava assim para cima, naquele negócio, ele falava bem assim, você vai ter que subir. Eu falava, mas como eu vou subir? Aí ele falava assim, pula, porque, tipo, em cima era tipo como se fosse assim, um inferno já. E eu tinha que ir pra lá, pra cima. E quando eu pulava, eu não conseguia. E foi na hora que eu pulei, eu caí assim, lá no inferno. E quando eu olhava assim, eu falava assim, nossa, o inferno tá tão diferente. Tinha muitas colunas de fogo. E eu passava assim, eu via aquelas pessoas gritando e já me dava um certo assim medo. E eu falava assim, Senhor, você sabe que eu não gosto desse lugar por causa disso. E as pessoas gritando desesperada, como sempre. E quando chegava na hora, eu via uma certa porta e ele falava, abra. E eu via aquele grito, aquele cheiro, e eu falava assim, eu não quero abrir. Ele falava, abra. E eu abri, quando eu olhava assim, as pessoas corriam assim na minha direção. E eu fechei a porta muito rápido. E elas gritavam assim, me ajuda, me tira daqui. E elas coisavam, parecia uma prisão. E elas coisavam assim nas grades daquela porta. E eu falava, mas o que é isso? Porque estou sendo torturada? Essa aqui são as áreas dos infiéis. Isso aqui são as pessoas que não foram fiel ao Senhor. Aí ele falava bem assim, agora vem pra cá, abre essa porta. E eu falava, eu não quero abrir. Ele falava, abra. E eu abria e lá vem de novo, amados. E nessa vez eles pegavam na minha mão e falavam, me ajuda. E era um desespero que eles tinham. E eu via nos olhos dele o desespero que eles tinham.
E eu falava bem assim, por favor, me solta. Ele falava bem assim, me ajuda. Aí o anjo, foi na hora que o anjo me puxou e eles soltaram e fechou a porta. E ele falou, essa ala aqui são a ala dos mentirosos. E eu vi assim, amados, ele permitia que eu visse a tortura deles, engolindo pedras e pedras e ia rasgando a garganta. Aí ele falava assim, agora vem. E ele começava a me levar em porta do inferno. E eu entrava numa que era a ala dos preguiçosos. Ele falava assim, essa área que é dos preguiçosos. E eu via, amados, ele chorando, e falava assim, por que eu não lia a Bíblia, porque eu estava com preguiça. Aí ele começava a me mostrar, e eu via ele sendo torturado, e as mãos deles eram pregadas na parede. E os demônios começavam a rir, fazendo tortura. E era uma coisa muito horrível. E eu indo entrando em sala em sala. As pessoas que não oram, eles faziam elas ficarem em cima dos espinhos, assim, elas ficavam de joelho. Aí ele falava assim, não vai querer orar de novo? E elas ficavam de joelho naqueles espinhos, mas era uma tortura. E via assim, eles começavam a bater os demônios nele na cabeça. Aí eu entrava e tinha uma sala assim muito grande. E era uma sala de uma das diferentes que tinha lá. E eu perguntava, que sala é essa? E ele falava bem, essa sala aqui são as áreas do que zombam de Deus, que falam que Deus não existe. Olha o que aconteceu. Aí ele começava a me mostrar o que estava acontecendo lá dentro. E eu vi eles gritando, era uma tortura. E ele falava assim, eu não vou permitir você ver a tortura porque é horrível. E eu falava assim, tá bom, ótimo. Aí eu pegava e a gente saía andando. E era gritos e gritos. E eu via assim, umas certas pessoas falando bem assim, toda vez esses homens de luz, essas pessoas que vêm aqui no inferno e nunca ajudam a gente, por que isso? Elas não têm misericórdia de nós? Aí eles falam pra mim, e eu falei, é porque a chance de vocês já esgotaram. Eu não posso ajudar vocês. O lugar de vocês agora é aqui. E eles falavam assim, mas tenha misericórdia de nós. Toda vez vocês vêm e não ajudam nós. Por quê? Eu falei, porque a gente não pode. E foi na hora que o Senhor me levava até o céu e ele falava bem assim, fala para a minha igreja, que eu tenho visto que eles tenham feito lá na terra. E eu tenho anotado tudo. E ele falava bem assim, agora eu vou te mostrar 2 livros. E ele mostrava um livro branco e um livro preto. Ele falava bem assim, como eu tenho anotado o que vocês fazem na terra de bom, os demônios também têm anotado acusações de vocês, o que vocês fazem de ruim. E eu começava, parecia que era uma linha, amados. Via o lado claro e o lado escuro. E os demônios escrevendo. E o Senhor falava bem assim para mim, que no dia do juízo ele vai falar. E ele falava assim, agora você vai ver um pouquinho do grande juízo. E eu entrava no tribunal. E quando eu entrava no tribunal, tinha dois lados, o lado dos anjos e o lado dos demônios. E o livro estava aberto. E eles chamavam por nome. E tinha pessoas que tinham coragem de mentir, falando que não tinha feito aquilo. E era pior porque, como estava tudo escrito, e eles mostravam para a pessoa, você não fez, você está mentindo. Mais um dos motivos para você ir para o inferno. E eu começava a ver, e era muitos, amados, e muitos mesmo indo para o inferno por mentir. Tem pessoas que nem iam, mas mentiam bem na hora, falavam, mas eu não fiz isso. E mentia, e ia para o inferno. E o Senhor falava para mim, fala para a minha igreja, que eu tenho notado tudo que elas têm feito aqui na terra. E eu vou dar conta no dia no grande tribunal. E ele falava assim, vai ser poucos, filha, que vão falar a verdade no grande dia. E foi na hora que eu voltei, foi essa a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Isaías capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede.
Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles se alegram. Glória a Deus, amém, amados irmãos. Nesse versículo ele fala que o inferno se alargou ou se alarga para receber, né, tantos mais que estão indo para lá. Você viu essa experiência, né? A jovem Lili estava conosco orando, né, na madrugada do dia 22, né, do dia 21 para o dia 22, e ela teve essa experiência. Amém, amados irmãos? Experiência de arrebatamento, como os irmãos já sabem, já conhecem o canal, sabe que Deus derramou dons aqui na igreja, né, uma visitação muito grande. Depois de infindáveis noites de oração, né, o Senhor começou a arrebatar as pessoas aqui, e a jovem Lili é uma dessas pessoas que tem arrebatamentos. E você viu, irmãos, né, as salas, né, vamos dizer, as celas de tortura, né, como ela falou, né, você ouviu bem, as celas de tortura, sabe, amados irmãos, o que acontece hoje em dia, queridos, é que muitas pessoas não estão levando mais a sério o evangelho. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas estão mentindo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão na prostituição. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão no adultério, estão na prática do pecado, estão nos vícios, achando que, né, talvez ali no último minuto de vida, talvez assim Deus ele tenha misericórdia, né? Sabem, amados irmãos, e nós sabemos que isso é algo muito perigoso. Nem todo mundo vai ter a oportunidade que aquele ladrão da cruz ali teve. Inclusive, se você vê em toda a Bíblia, foi apenas um, né, que teve essa oportunidade de se encontrar com o Senhor ali já praticamente ali no âmbito, no leito da morte, vamos assim dizer. Amém, amados irmãos? Então, o inferno, ele é um lugar real. O inferno é um lugar que as pessoas estão indo para lá todos os dias. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Amém, amados irmãos? Então, nós como servos do Senhor, nós como crente, nós que buscamos, né, viver uma vida santa, nós temos que nos santificar ainda mais, né? A Bíblia diz: aquele que se santifica, santifique-se ainda mais. Aquele que está no pecado, continue no pecado. Sabe, amados irmãos, o Senhor tem dado avisos e mais avisos. O Senhor tem falado através de profetas, o Senhor tem falado, né, através de visões, através de revelações. O Senhor tem falado através de experiências de arrebatamento. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem ensinado todos os dias, sabe? E ainda tem pessoas que não creem, ainda tem pessoas que até creem, mas não tem coragem de seguir, não tem força para se libertar. Com certeza você já ouviu experiências, né? Inclusive já li o livro Divina Revelação do Inferno, né? Em determinados momentos assim, as pessoas clamando ao Senhor, né, para que elas saíssem do inferno, e o Senhor dizia o quê? Sempre dizia, né: eu te dei várias oportunidades, né? Eu mandei profeta na tua casa, né? Eu dei uma palavra, eu dei várias oportunidades e você não atentou. Amém, queridos? Então, tem uma palavra que diz lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz: como, pois, negligenciaremos tão grande salvação? Amém? Tão grande despertar. O Senhor tem despertado a sua igreja nesses últimos dias. O Senhor tem ensinado essa doutrina. O Senhor tem ensinado o caminho da verdade. O Senhor tem ensinado o caminho que devemos seguir. Mas ainda assim existem pessoas que estão na negligência, que estão no pecado, que não querem viver uma vida santa, que não querem, sabe, vivem, né, um evangelho de qualquer jeito. E nós sabemos, irmãos, que a porta é estreita. A salvação é pela graça, né? É de graça, é pela graça. Sim, a graça do Senhor foi que Ele morreu por nós na cruz, né? Como diz a palavra de Deus lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quando nós pecamos, o pecado em nossa vida tem que ser um acidente, não algo voluntário. Então, espero que essa experiência tenha edificado alguém. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, né? Desperta, a igreja desperta. Essas coisas estão acontecendo. Isso aí não foi ano passado, não foi ano retrasado, não foi 1900 e pouco, não. Isso foi em 2022, amém? Hoje, nós estamos no mês de junho de 2022 e o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, o Senhor está arrebatando pessoas, o Senhor está dando experiência, o Senhor está despertando.
Então, acorda, igreja, desperta, você é homem, você é mulher, você é jovem, você é adolescente, aleluia, desperta, porque o Senhor está te chamando, o Senhor, Ele quer te salvar, o Senhor, Ele quer te restaurar, o Senhor, Ele quer te dar salvação. Então, espero que essa experiência tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta agora, Pai, cada vida, cada homem, mulher, criança, Senhor, adolescente, que chegou até aqui o momento da oração. Pai, Senhor, precisamos de um despertar, precisamos que Teu Espírito Santo venha nos tocar, precisamos, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, de uma direção cada dia mais de Ti, Senhor, do Teu toque, da Tua misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia ali dos ninivitas, ali como o Senhor disse para Jonas, que alguns deles não sabiam nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pai querido, Pai amado, assim também, Pai, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida, precisamos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, e aviva, Pai, a nossa vida, aviva a igreja, aviva aquele que dorme, Senhor, aviva, meu Pai, aquela pessoa que já está fria, aquela pessoa que já está no pecado, aquela pessoa, meu Pai, que já não está mais nem aí para nada, Senhor, ela sabe, Senhor, que precisa melhorar, ela sabe, Pai, que precisa mudar de vida, mas não tem força, Pai, dá força, Senhor, ao abatido, ao cansado, ao oprimido, Senhor, ressuscita, Pai, os vales de ossos secos, Senhor, e levanta guerreiros, levanta soldados, levanta, meu Pai, homens, mulheres bravos, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. Eu te peço, Pai, Senhor, eu te agradeço por essa experiência, por tantas outras que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do